Olá pessoal, voltamos aqui no programa Moneba e nós estamos hoje aqui no Festival de Música da AD Jussara, em São Paulo, aqui a Assembleia de Deus de Madureira aqui. E, gente, olha, tá sendo maravilhoso, 4 orquestras vai se apresentar e você vai pegando com os teaserzinhos, vendo aqui como foi essas apresentações. E durante as apresentações, nós vamos entrevistar os maestros que deram a palestra aqui e informaram sobre a música. Hoje nós estamos aqui com ele, Josué Carvalho, que há 49 anos, né? Há 49 anos milita na área da música, né? Conhece muita coisa, tem uma experiência vasta aí com a orquestra, juntamente com um grande maestro também lá, o Misael Passos, ele vai falar aqui com a gente aqui. Mas eu queria, antes de mais nada, te pedir para você ir lá no @moneba.baixada e acompanhar a nossa entrevista e dar a sua opinião sobre a música. A música é a arte de expressar o sentimento através de som. E você tem um sentimento? Se expressa com a gente aqui, tá? Josué, muito bom ter você aqui no canal Moneba. Fala pra gente aqui, Josué. Maestro, como isso tudo começou assim? Quem te incentivou na música? O teu pai, os seus irmãos? Como foi isso? Fala para os nossos internautas aqui. O maior incentivador minha de música foi meu pai. Aos 9 anos de idade, quando eu comecei a tocar com ele, quer dizer, aprender música. Aprendi música com o maestro José Gonçalves Moreno, que hoje também dorme no Senhor, tanto quanto meu pai também, há 31 anos atrás. E em 85 eu entrei para a banda do Exército. Olha. Aí fui para a banda do Exército, fiquei 2 anos. Infelizmente não tinha vaga no instrumento que eu estava prestando. Aí resolvi ir para a polícia. Entrei para a polícia. Durante 10 anos fiz parte do corpo musical da Polícia de São Paulo. Toquei na banda sinfônica, na orquestra de jazz e também no quinteto de metais. Bem, a escolha sim do instrumento é fundamental para a criança, porque algumas crianças querem, muitas crianças na igreja, primeira coisa que elas veem a bateria, vê aquela baquetina, fica, mas você escolheu o trompete ou foi seu pai que, não, acho que o trompete é legal para você por causa da banda, porque ele queria te colocar no exército, mas como foi isso? Fala pra gente. Então, na verdade, o instrumento trompete para mim surgiu por causa do meu pai. É mesmo? Meu pai tocava trompete na banda da igreja. E eu sempre sentado do lado dele em cima do estojo, ouvindo ele tocar. Olha. E acabei me apaixonando pelo trompete. Aí comecei a fazer alguns cursos, fiz curso de trompete. Aí durante o tempo que eu estava em São Paulo, fiz alguns cursos também paralelo ao trompete, na área de regência, de instrumentação e composição de música também. Sensacional, importante. E também é o seguinte, a minha intenção não era só ficar no trompete, era aproveitar o meu conhecimento para me poder expressar, para ajudar em outros grupos, quando orquestra que eu participei, então eu escrevi alguma coisa ou outra, então a gente acabou fazendo curso de harmonia e outras coisas mais. Olha, você sempre morou aqui em Taubaté e você é da igreja Advec. Você montou, fiquei sabendo que você e Gabriel montou uma big band lá. Você iniciou aquela rapaziada, ensinou muita gente aqui, é isso mesmo? Fala pra gente. Então, na verdade a gente trabalhava junto num outro ministério, né? Aí o Gabriel era líder da orquestra do outro ministério e eu tomava conta de uma big band. Aí o Gabriel saiu do ministério, acabou eu saindo também. A gente formou uma parceria muito grande na ADVEC e acabou montando uma big band. Aí, por questões pessoais, a gente acabou parando com esse trabalho, né? Não vou julgar nem A nem B, que foi o culpado disso aí, de maneira nenhuma. Aqui, nosso trabalho é progredir e aumentar para o reino, né? Nada dividir. Mas hoje, graças a Deus, eu estou bem. A gente toca, gosta demais do que fazendo. A gente foi convidado agora para fazer essa parte da palestra aqui, que também é muito gratificante. Pega um pouco de surpresa? Pega. Mas é bom para a gente desinibir um pouquinho o trabalho da gente. Agora, muitas pessoas têm curiosidade para saber o que é uma big band e o que é uma orquestra. Automaticamente são 80 e uma sinfônica, são 81 peças, 83 peças, é isso? Isso. E explica aqui para os nossos internautas para saber o que é uma big band e o que é uma sinfônica. Pra gente. Então, uma sinfônica, ela copla praticamente todos os naipes de instrumento, tanto de corda, palhetas e metais, e mais instrumento percutido. E aí vai flautim, flauta, oboé, clarone, fagote, sax soprano, sax alto, sax tenor, sax barítono, trompete, trompa, trombone e na área das cordas, violino, viola, cello e contrabaixo. E mais o teclado e toda a cozinha, né? Essa é a parte da sinfônica. Agora da Big Band. Na Big Band a gente consta com 3 naipes de instrumento de sopro, sendo o naipe de 2 saxofone alto, 2 saxofone tenor,
um sax barítono. E no trompete, 4 trompete, 4 trombone. E a mais famosa é conhecida como a cozinha, que é composta pelo teclado, a guitarra, contrabaixo e a bateria. É isso aí. Agora, você teve uma experiência tremenda, maestro. Fala pra gente aqui, Josué. Você com o Misael Passos, que é maestro lá do Vitorino Silva. E é compositor de vários arranjos assim que é surreal. Inclusive queria mandar um abraço aqui pro nosso grande maestro assim, lendário aí, Misael, sucesso para você, né? A gente é fã teu desde que nascemos. A gente já respira a música pensando em Misael Passos. Você teve uma experiência lá tocando na orquestra com ele lá de alguns arranjos que você fala um pouquinho dessa Então, quando eu tocava em Taubaté com a Orquestra Lírio dos Vales, com a Big Band. Ah, legal. E o solista do hino Não Chores Mais era o líder da nossa orquestra, o Mauro José Dias. E a gente acabou conhecendo o Misael Passos por intermédio dele, e a gente acabou fazendo parte da orquestra do Bernard Johnson, que acompanhava o Vitorino Silva. Essa trajetória foi aproximadamente uns 10 anos. Então a gente acompanhou diversos locais de cruzada do Bernard Johnson em Campinas, São Paulo. Aí acompanhamos junto com a equipe do Paul Young Cho no Pacaembu. E vários foram locais. Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Então essa trabalho que a gente fez com o Misael foi muito gratificante. A gente acabou conhecendo vários arranjos diferenciados dele, que é um excelente arranjador, é nosso ícone na área de música, né? Tem muita diferença entre os dois dons? Tom, fala pra gente aqui. Então, o si bemol é o mais casual, o mais usual hoje nas grandes orquestras. No caso da Big Band. Nas orquestras sinfônicas se usa muito o trompete em dó. Já vem escrito em dó mesmo. E algumas peças da orquestra sinfônica é para trompete mi bemol. Mas é difícil? Não é difícil. Basta ter um pouquinho de ouvido e paciência que acaba tocando. Agora, a embocadura, né? As pessoas, a embocadura mesmo? Embocadura. A embocadura, quando o iniciante, o aluno, você deve ter passado por isso, está iniciando, a maior dificuldade é ele fazer, porque tem que afinar também na embocadura, não é isso? Exato. Além de ter a precisão, tem que afinar também. Fala qual a maior dificuldade, assim, de a pessoa ter a embocadura praticamente assim, resolvida para executar o bom som, para tirar um bom som. Qual a técnica? Você tem alguma informação para isso? Então, com relação à técnica, já começa pela numeração de bocal. Porque o que acontece? Interessante. Às vezes o meu bocal, que é para mim, eu uso um bocal até, por sinal, muito grande, que é o bocal número 1, que é o primeiro número dos bocais. Tem pessoas que têm o mesmo som que eu e uso 3, uso 5, o 10,5. Então é muita diferença. Para criança que está iniciando, o ideal é o número 7, que é o básico de todos os trompetes. Mas depois, à medida possível, vai começando a aprender, a aprimorar o som. Quanto maior a numeração menor, maior é o bocal. E muito mais o som fica muito melhor, veludado, fica um som mais bonito, fica aquele som brilhante, não estridente. Em quanto tempo mais ou menos uma criança consegue tirar o som adequado assim do trompete? Então, com relação à música, no caso trompete, é muito relativo. Porque às vezes uma criança, igual eu tenho, por sinal, meu filho aprendeu com um ano e pouco de música e já está tocando, por sinal, muito bem. Olha. E tem pessoas que às vezes com 6 meses já está tocando. Olha. E também tem pessoas que passam um ano e não conseguem tirar um som adequado. É isso aí. Eu sei porque quando você pega uma numeração diferente de bocal, você vai acostumando, até acostumar, vai muito tempo. Eu sofri agora recente, logo após a pandemia, eu tive que fazer uma cirurgia drástica, eu tive que retirar todos os dentes da arcada superior. Ou seja, eu tive que reaprender a tocar trompete. Mas isso acontece mesmo, mas é verdade mesmo, José? Fala pra gente. Quando a pessoa chega, por exemplo, quando tem um problema, num acidente, tem que reaprender isso? Reaprender, porque muda toda a embocadura. Olha. Por isso que às vezes a gente fala, cuida bem dos dentes, porque é a alma do negócio para quem toca trompete. Ah, mas precisa forçar para tocar um trompete? Não precisa. A questão não é esforço, é técnica e persistência no que diz respeito a estudo. Hoje a gente estuda um pouco, né, por cada vivência que a gente tem de música, mas o certo para quem está iniciando, pelo menos 1 hora por dia, para poder pegar um som legal, ter uma boa técnica de instrumento.
Pessoal, nós estamos aqui no canal Moneba conversando com ele, Maestro Josué, um dos palestrantes aqui. Ele vai falar as técnicas do trompete e qual a forma de executar o trompete. Ele vai falar aqui na palestra dele, daqui a pouquinho você vai ver aqui no canal Moneba. Mas nós vamos no próximo bloco perguntar a ele sobre a maior experiência que ele teve. Nós também vamos querer saber também sobre a convivência dele em Taubaté, né? Qual foi os alunos que ele formou, os lugares que ele passou aqui tocando em grandes eventos. Você vai ver tudo aqui no canal Moneba. Mas eu quero pedir para você o seguinte: vamos para o nosso comercial. Não sai daí não. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta com muita informação. Festival de Música Music Day aqui na AD Jussara no canal Moneba. Está sem tempo de mexer nas suas redes sociais? Precisando de melhoria na divulgação de seu ministério? Fique tranquilo, eu tenho a solução. Razart, uma empresa de responsabilidade e compromisso com seus clientes. Trabalhamos com fotografia, filmagem, criação de capa para CD, plataformas digitais e muito mais. Para a administração de suas redes sociais, não perca mais tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 021 97215 0842. 021 97215 0842. Razart faz. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe. Sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe. Sonho meu. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Voltamos aqui no canal Moneba mostrando tudo para você nesse Festival de Música Music Day que está acontecendo aqui na AD Jussara em São Paulo. E nós estamos apresentando para você as técnicas do trompete. Ele já explicou sobre embocadura, falou a diferença de uma sinfônica e de uma big band. Agora tem aquele som espiritual. Nós queremos entender mais. Que tem momentos na música que o músico ele sai de si para o Espírito Santo ele executar. Existe aquele momento em que você nem sabe o que você fez, mas você sabe que é o som do céu, né? A Bíblia vai falar lá no início, lá, que o Espírito de Deus se movia pairava sobre as águas. E isso é arte. As pessoas às vezes não entendem, mas isso é arte, isso é dom, é arte. Então isso vem lá da fundação do mundo, da criação do universo. Mas teve um momento na sua vida que você fez um solo, que você realmente teve um momento ali com o Espírito Santo. Você pode testemunhar isso pra gente aqui? Então, tem uma passagem até aqui um pouco engraçada. Quando eu tocava no Lírio dos Vales, que a gente tocava muito para fazer campanha de trabalho evangelístico, e teve uma semana que a gente foi convidado para tocar na cidade de Cosmópolis, perto de Campinas, e eu estava de serviço no exército, não pude ir. E a orquestra foi e eu fiquei. Aí chegando lá, o líder procurou a igreja tudo fechada. Aí ele foi saber que a festa da igreja era uma semana após o dia que ele foi. Olha, interessante. Aí depois, na outra semana que eu deu para eu ir, eu fui e durante o culto eu fui batizado com o Espírito Santo. Olha que coisa linda, foi o que gente. mais comoveu a vida, gente. Hoje esse testemunho a gente conta constantemente, porque tem trabalho que marca a vida da gente, né? Uhum. E esse trabalho foi o que marcou. E outro local marcante também foi quando a gente acompanhou
o Vitorino na campanha do Poem Show no Pacaembu, em São Paulo. Que foi um trabalho muito marcante. Então, esses trabalhos que a gente faz com prazer, tem época que Deus... Não, vou dar uma gratificação para esse meu filho, porque realmente ele merece. Eu achava que naquele culto que a gente encostou, eu fui merecedor do batismo pelo Espírito Santo. Ai, que lindo. E foi o que aconteceu. Bem, agora, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, existe um ser humano, um músico, que é o prático, e o músico adorador, né? Exato. Deixa eu tentar mostrar, para falar para você que está nos assistindo, o que é um músico adorador? O músico adorador é um músico por excelência, é aquele músico que quando toca, o inimigo tem que parar, porque assim como Davi fez lá, tocou a harpa, né? E por ordem da música, ao som da música, né? O espírito de Saul ruim que estava em Saul tinha que sair, porque existia a música ali. Exato. Após a conversão após o seu batismo com o Espírito Santo, você deve ter feito alguns trabalhos que as pessoas, você não precisa nem tocar, as pessoas falam assim, eu vejo o Espírito Santo nesse momento. Já teve alguma experiência assim, quando você passa, que às vezes o músico passa na rua ali, as pessoas, eu quero aceitar Jesus por causa desse músico, ele tem um testemunho. Já aconteceu isso contigo, maestro? Então, aconteceu com um musicista nosso, um amigo da gente que está em Porto Alegre hoje, Renan. Eu fui saber agora a questão de, acho que um mês atrás, num trabalho do Instagram, que ele comentou no Instagram que ele começou a trabalhar com trompete porque se espelhava em mim. Que isso? Na verdade, a gente faz o trabalho, a gente nem sabe que tem pessoas que estão se espelhando em você, né? Isso aí é gratificante, não pra gente se engrandecer, não, de maneira nenhuma. Porque acho que Deus, tipo assim, dá um dom pra pessoa, tipo assim, não pra ficar só com ela, pra ela poder abranger todo o espaço sideral, pra poder a gente ter um trabalho, tipo, às vezes a gente vai tocar em algum lugar que a gente nem imagina que o nosso som está agradando aquela pessoa às vezes aceita Jesus e a gente nem sabe que foi por esse intermédio daquele som que a gente tocou. Então tem coisas que a gente é marcante na nossa vida. E uma coisa que marcou foi esse amigo meu, Renan, que eu fui saber. Qual o nome dele? Renan. Renan, Deus abençoe a sua vida aí, tá? Que você possa continuar sendo essa bênção aí, cara, em todas as suas áreas. Agora, nós estamos no festival e hoje você precisa de falar, pelo menos dar um spoiler aqui pro nosso programa aqui. Qual vai ser o tema hoje? Você vai falar sobre o que hoje para nossos internautas ali? Então, eu marquei alguns ressaltos lá sobre aquecimento. Olha. Sobre escalas e tipo assim, a flexibilidade do instrumento. Porque tem música, às vezes, sabe tocar, mas tipo assim, se vai passar de uma nota para outra, já tem dificuldade. É difícil, e chama-se flexibilidade. Também. E aquecimento também com relação ao músico, tipo assim, acho que chegar na igreja, abriu o case do trompete, já sair tocando. De maneira nenhuma, tem que dar uma aquecida antes, sentir o instrumento. Boa, sensacional. Porque a gente, depois de 49 anos tocando, a gente aquece. É mesmo, porque a música é infinita. Quanto mais você aprende, mais você tem a aprender. Tipo assim, hoje, às vezes, tem hora que eu me deparo em frente à televisão, no Doutor YouTube da vida, aprendendo alguma coisa que a gente não é que a gente não sabe, a gente esquece, então tem que ir lá dar uma relembrada. Então é a mesma coisa, o músico tem que ser às vezes responsável com relação a aquecer um pouquinho antes de tocar, porque se ele faz com maestria para fora, para Deus tem que ser muito melhor. Isso, né? Aí. Então tem que ser, se a gente não pode ser naquela, falar, vou fazer porque é para Deus, de maneira nenhuma. Para Deus tem que ser o melhor possível. Então, a mesma coisa, um corredor, ele não sai correndo uma maratona sem antes aquecer. Então, ele tem que fazer um aquecimento para ser um som adequado. Até esse trabalho que a gente vai fazer agora, a parte da tarde com a palestra, eu procurei pegar o trompete um pouquinho antes para dar uma estudada, porque a gente não sabe, de repente, hoje minha boca tá boa, amanhã não tá boa, então a gente tem que dar uma aquecida. Isso aí. Mas então tem alguns tópicos que a gente vai dar uma realçada com relação aos trompetistas da igreja. Então faz o seguinte, pessoal, segue a dica aí do maestro Josué Carvalho e nós vamos apresentar daqui a pouco a palestra dele aqui, alguns trechos da palestra dele, você vai ver aqui no nosso canal, aqui no canal moneba.baixada. Deixa aqui o seu contato, suas considerações finais para os nossos internautas aqui. Então, infelizmente eu não tenho Instagram nem o Facebook, né? Mas eu tenho um WhatsApp meu aí, para qualquer novidade, pode me procurar. É o DDD 12 991 98 8225 Josué Carvalho. É isso aí, pessoal. Olha, nós vamos fazer uma pausa aqui e vamos agora lá para dentro lá do salão
para você ver a palestra aí do nosso querido maestro Josué Carvalho. Roda aí, produção. E o músico é o seguinte, você faz no lentamento com ele, igual quando a gente está dando aula de música, você faz o lento, e parece que é o desespero de chegar logo na música, e quando você vê, se não colocar um metrônomo para acompanhar ele, vai, quando chegar na música, pá, 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 ele se acelera ao máximo para chegar no final logo. Não, você fazer um negócio certinho hoje, amanhã faz. Quando você menos espera, você fez um estudo todinho, uma música completa, um concerto para trompete, no caso, e sempre no desespero. Mas a questão é a seguinte, tem que fazer o real, o certinho, o que realmente tange a música. Ou você faz um negócio bem certinho, bem facinho. A gente costuma falar do hino 15 da harpa, que é o hino mais fácil, é o hino 15 e o 273, que foram os dois hinos que eu aprendi quando eu fui tocar. Se você fizer um negócio bem feitinho, como a gente depois vai demonstrar para vocês numa audição de duas músicas, quem elaborou a harpa de cristã, ou até os antemas celestes aí, vocês vão ver, é uma harmonia bem feita, tocando com 4 instrumentos, você tem uma orquestra completa. Você dobrou tipo os metais com as palhetas e as cordas, você não precisa nem escrever um arranjo completinho, pegar a harpa mesmo, o arpão que a gente costuma brincar, pegar o arpão, você toca os hinos de boa, tá? E fica um trabalho muito bem feito. Eu vou depois pegar, estou esperando aguardar chegar um colega nosso do instrumento, do trombone, para a gente fazer uma das músicas para vocês verem como que a música escrita simplesmente, simples, né, do caso da harpa, que é o hino 396 da harpa, muito além do nosso entendimento, e eu não usei, na verdade, nenhuma nota alheia ao que está na harpa, simplesmente transcrevi a parte para cada instrumento e vai fazer esse trabalho, vocês vão ver que o negócio é bonito. E outra música é um hino de coral que também vai ficar top para vocês ouvirem. Eu vou mostrar para vocês o hino 396, para vocês verem como que ficou um trabalho bem simples, que às vezes a gente não chega igual o trabalho que não tem, está começando agora. Bem, gente, vocês gostaram aí? Então vamos fazer o seguinte, vai lá no @Moneba, você que é músico, trompetista, gostou do que ouviu aqui, vai lá, comenta, compartilha e fala com a gente lá, @moneba.baixada.